Então, o Instituto tem 5 programas, todos eles, né, voltados para parcerias com serviços e um serviço de acolhimento familiar, que é executado desde 2015. O programa Formação, então, é um dos programas do Instituto, né? A gente tem o Grupo Nós, que é voltado para o trabalho com os adolescentes que estão nos serviços e vão sair pela maioridade. O Apadrinhamento Afetivo, que é um programa voltado para as crianças com mais de 7 anos, com poucas chances de retorno familiar e também poucas chances de adoção por conta da idade. Então, o apadrinhamento oferece essa oportunidade de convivência familiar e comunitária, a relação com padrinhos e madrinhas. Fazendo Minha História, que é um programa voltado para o trabalho. Tati, tá mudo o seu som. Eu fui mutar as pessoas e mutei o meu também. Contato, que é um programa de psicoterapeutas voluntários que atendem as crianças dos serviços voluntariamente, né? Então, os serviços podem encaminhar para terapia gratuita. E a formação, então, né, que a gente faz supervisão e formação nos serviços de acolhimento e também outros projetos como esse, voltados para a rede, né? Então, ações formativas, projetos, seminários, a gente tem diversos projetos e desenvolvimento de conteúdos dentro do programa Formação. Todos esses programas, eles estão descritos no site, tem metodologias também disponibilizadas, né? Elas são abertas e todos os serviços podem se inspirar para fazer esses projetos dentro dos serviços ou fazer uma parceria formal com o Instituto para a gente desenvolver essas ações em parceria com vocês. Nesse projeto de hoje, né, um projeto apoiado pelo FUNCAD, que a gente está desenvolvendo a formação em 6 serviços de acolhimento não conveniados da cidade de São Paulo. Sei que tem pessoas aqui, né, presentes, que estão participando também das oficinas e recebendo os encontros, né, as formações e supervisões no serviço. E a gente tem previsto, então, uma oficina por mês, até nesse ano e no próximo ano, com temas diversos que a gente vai abordar, que é um espaço complementar e é um espaço também de encontro com a rede, né? Então, nesse formato online, a gente é diferente, né, de se encontrar presencialmente, ter as trocas, mas a ideia também é a gente poder trocar ideias com outros serviços, entendendo a realidade, as dificuldades, as boas estratégias também que existem para a gente pensar juntos e juntas. Então, acho que hoje é um espaço também para isso. Vou passar para a Dani, que vai falar um pouquinho da oficina de hoje e apresentar a nossa especialista, que é a Cris Rocha. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Muito bom ter vocês aqui. Então, eu sou a Daniela, né? Sou técnica do programa de formação e estou tocando aqui junto com a Tati as oficinas e o programa de formação, né, nos 6 serviços não conveniados da cidade de São Paulo. E hoje a nossa oficina tem o tema Regras e Rotinas, com a Cristina Rocha Dias, então vou ler um pouquinho do currículo dela, e aí ela já pode dar sequência aí na nossa oficina de hoje. Então, a Cristina Rocha Dias, ela é educadora, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela USP, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política, PSO ou da USP, membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto SEDES, supervisor institucional e de projetos no campo da infância e socioeducativa, né, socioassistencial aí. Então, seja muito bem-vinda, Cris, um prazer ter você aqui com a gente. A Cris também foi por muitos anos técnica do programa Formação, também supervisora do Grupo Nós, então a gente trabalhou também, né, em muitos projetos no Instituto. Sim. Bem-vinda, Cris, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas e todes, é um prazer estar aqui. Eu, né, tenho uma trajetória na educação de longa data, né, e na educação formal, né, porque eu fiz magistério há, sei lá,
35 anos atrás, e trabalhei sempre com educação infantil, depois fui trabalhar com formação de educadores da rede pública, e depois do mestrado eu fui trabalhar na área socioassistencial, no SAICAS, e aí fui trabalhar no Instituto, trabalhei, né, sob coordenação da Tati durante alguns anos, acho que uns 4 anos, né, 5, não lembro o total, assim, mas, né, tive em vários SAICAS dando supervisão e fazendo formação e participando das oficinas, então é um prazer estar de volta, de alguma maneira, aqui no contato com o Instituto e com vocês, profissionais aí que estão na linha de frente, né, então muito obrigada pela presença. E bom, como a gente tem pouco tempo, eu até fiquei pensando, dependendo do número de pessoas, a gente fazer uma rodada de apresentação, mas acho que a gente vai levar muito tempo para fazer isso, então, como os nomes de vocês aparecem aqui, eu estou aqui, tem alguns nomes que são institucionais e tal, mas eu estou acompanhando aqui, né? A única coisa que eu ia pedir, que é isso, eu conversei um pouco com a Tati para a gente pensar, né, o formato da oficina, de que jeito poderia acontecer, embora eu já tenha feito, né, conduzido, coordenado de um lado, mas também conduzido alguns temas de oficina presencialmente, né, há muitos anos atrás. Aqui a gente tem uma dinâmica um pouco diferente por conta das condições, mas eu vou tentar e eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer uma conversa. Eu sei que essa coisa do microfone, quando a gente abre o microfone dá interferência e etc., mas quem puder, e aí é um pedido, assim, quem puder ficar com a câmera aberta, porque eu estou olhando para quem eu estou falando, e isso para mim faz muita diferença. Eu sei que algumas pessoas já escreveram que estão em outro espaço, que não tem como deixar a câmera aberta, não tem problema, mas quem puder, eu pediria que deixasse a câmera aberta para a gente poder ir dialogando, nem que seja pelos olhares, assim, né? Que eu acho que é importante. E queria deixar aberto também para vocês que ao longo da apresentação que eu vou fazer, a gente vai ter um tempo que eu reservei para a gente trabalhar com algumas questões, mas eu gostaria, se for possível, que vocês ou levantassem a mão ou me interrompessem e falassem: eu queria perguntar uma coisa, isso que você está falando, você pode explicar um pouco melhor, no meu site acontece isso, queria te dar um exemplo disso que você está falando. Então, se vocês sintam-se, eu queria dizer que vocês se sentissem muito à vontade para fazer isso, e acho que a Dani pode, Dani, né? Dani, a Dani pode ir ajudando também, se alguém quiser colocar no chat que quer fazer uma questão, ou se alguém levantar a mão, a Dani encaminha, e aí a gente vai abrindo o microfone um de cada vez para a gente conseguir se escutar, mas a ideia é que a gente possa fazer de fato uma troca aqui, tá bom? Bom, então eu vou começar pedindo para a Tati compartilhar a apresentação. E aí, quando a apresentação abre, eu não vou ver todo mundo ao mesmo tempo, porque tem bastante gente, né? Assim, tem 3 telas de participantes, mas a gente, enfim, vai se organizando aqui e vocês, de fato, abram o microfone ou coloquem no chat que vocês querem falar e eu interrompo e a gente vai fazendo essa conversa. Até porque tem coisas que eu vou perguntar para vocês, né? Assim, não é sabatina, nada disso, mas é para a gente poder fazer essa conversa mais dialogada. Então, vamos lá. Tati, quer que eu compartilho? Eu estava na dúvida se estava compartilhando e estava escrevendo aqui. Tá. Joia. Todo mundo está vendo? Joia. Então, acho que podemos passar para o seguinte, né? Bom, então, pensando, né, assim, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é essa relação entre regra e rotina, né, ou regras e rotina, dentro de um serviço de acolhimento, né, acho que essas duas coisas estão absolutamente relacionadas, né, e às vezes a gente vai, vamos dizer, entendendo, quando a gente fala assim, mas é quase como se a gente dissesse assim, mas então essa rotina não funciona, né? E às vezes quando a gente fala isso é porque talvez as regras não estejam muito claras para todos, né?
para a equipe técnica, para os educadores, para a equipe de apoio, para as crianças e adolescentes, né? Então, acho que a primeira pergunta é: qual é a função da rotina no acolhimento? Para que serve rotina no acolhimento? Né? Acho que tem, né, e acho que uma pergunta aqui vai puxando a outra, né? Quer dizer, qual é a relação entre regra e rotina, né? Quem é que define e quem é que executa a rotina? São as mesmas pessoas, né? Então, acho que a depender da função, né? Como é que a gente pensa isso, né? Quem é que define e quem é que executa? Quem é que estabelece as regras, né? E no seu plantão, qual é o momento mais difícil e o mais bacana da rotina e por quê? Então, só para a gente começar a nossa conversa, eu acho que essas perguntas para a gente ter na cabeça, eu acho que elas são fundamentais, né? E se a gente puder fazer enfim, acho que uma primeira rodada de perguntas, assim, né? Uma rodada de questões. Eu queria que algumas pessoas, ou quem se sentir à vontade, né, dissesse qual é o momento mais difícil e o mais bacana da rotina. Na experiência de vocês, na prática de vocês. Podem abrir o microfone, quem quiser abrir o microfone e falar, eu estou aqui ouvindo. A gente pode começar pelo mais difícil, que é mais fácil, acho que, de identificar, né? Eu acho que o mais difícil, posso? Eu acho que o mais difícil é observar que em um determinado plantão, a rotina ela segue conforme a gente conversou, conforme nós estabelecemos, pensamos, e conforme as necessidades das crianças para curso, escola, médico, e no outro plantão isso não se dá tão bem efetivamente. Isso gera um problema nas relações com as crianças, na forma que a gente está fazendo a gestão, né? Porque ela tem que estar alinhada, todos os plantões têm que estar alinhados, e essa é a vontade de ter vindo para o curso é essa, de deixar esses plantões com a rotina sendo cumprida, cada um com a sua autonomia, mas que a rotina, ela tem que ser seguida, porque ela é de fundamental importância para a criança e adolescente. Sim. Acho que o mais difícil seria isto. Sim, Maristela, qual que é a sua função no serviço? Eu sou gerente do serviço, do SAICA. Tá, ok, tá bom, joia, obrigada. Tem mais alguém querendo falar, que eu acho que colocou no chat, Shirley, eu acho. Oi, foi a Sheila. Sheila, desculpa. Que isso. Então, eu sou orientadora socioeducativa, atualmente eu atuo em 2 SAICAs, né? E o que eu percebo que é mais difícil na rotina de regras é a construção, né? Porque eu acho que a gente precisa construir junto com as crianças. Isso tem que ser uma coisa feita junto, né? E que tenha um entendimento que quando tem alguma regra, é para que a casa ande de uma maneira equilibrada para o bem deles, né? Quando não é construído isso junto, ou quando chega alguém que não entende essa dinâmica, e ela começa a desconstruir isso para ser o tio legal, ou para ser aquele técnico legal, isso desanda totalmente o andamento da casa, a rotina que a gente tem com as crianças. Então, eu acho que isso é o mais difícil, é estabelecer umas regras junto com eles e tentar transmitir esse entendimento de que é importante ter as regras. Sim, legal, legal. Obrigada, Sheila. Tem mais alguém inscrito para falar? Não? Tá. Então, assim, a gente pode... Eu vou guardar esses 2 comentários, tanto da Maristela quanto da Sheila, porque eu vou passar por eles logo mais, e acho que é interessante a gente ficar com essas perguntas na cabeça, enquanto eu vou fazendo a apresentação, e depois a gente pode, de alguma maneira, retomá-las. Dani, você pode passar o próximo, por favor? Joia, obrigada. Então, bom, para a gente começar, acho que quando a gente fala de regra... Peraí, o Kleber mandou no chat aqui, peraí, deixa eu ver. Penso que o mais difícil seria manter a rotina em meio a imprevistos que surgem no decorrer do dia. Sim, Kleber, vou anotar aqui sobre os imprevistos, mas acho que tem
tem uma coisa muito interessante que é assim, a gente quando trabalha num serviço de acolhimento, e a gente trabalha, né, com a história de vida e com crianças e adolescentes e histórias muito diversas, e um serviço que está dentro de uma rede e que está na dependência e na interlocução com outros serviços e várias funções diferentes, o imprevisto ele vai fazer parte, né? Ele é parte constitutiva da rotina, né? Então, por isso, mais um motivo para a gente ter uma rotina bem construída e bem estabelecida, para que a gente não fique vivendo só de apagar incêndio, né? Porque nem sempre o imprevisto precisa ser um incêndio, mas muitas vezes ele desorganiza de um jeito, né? Tal a rotina que a gente fica muito, enfim, nos afeta muito, né? Na condução do trabalho. Então, mas acho bem importante isso que você trouxe. Então, volta mais um, Dani, que eu acho que eu não falei. Volta para o slide anterior. Pode voltar. Volta mais. Aí. Isso. Valeu. Obrigada. Então, vamos lá. Então, para a gente começar, a gente vai começar, então, a falar do que é regra, né? E qual que é a diferença entre limite e regra? Será que são a mesma coisa? Limite e regra, né? Então, o que é um limite, né? Então, o limite, né, é essa linha real ou imaginária que vai delimitar um contorno, né? Uma espécie de fronteira, né, que se estabelece a partir de uma construção que é subjetiva. Então, vamos pensar, né? Eu tenho um exemplo aqui. Por que você não rouba um carro? É porque o alarme do carro vai tocar e você pode ser preso, ou porque você não pega algo que não é seu, né? Então, e se esse limite ele está estabelecido desde fora, a partir, né, das sanções ou de punições ou de leis que regulam, né, as nossas relações, ou é um limite que está estabelecido desde dentro? Quando eu digo eu sei o meu limite, né? Então, tem coisas que eu não vou dar conta de fazer, tem coisas que eu não vou conseguir arcar com as consequências, né? Volta só. Ué? Aí. Então, acho que essa é uma diferença importante. E quando eu digo de regra é aquilo que regula, que diz respeito a uma norma ou a um princípio delimitado por uma lei ou costume. Então, por exemplo, as regras de trânsito. Eu não inventei que eu tenho que parar no sinal vermelho se eu estiver dirigindo. Essa é uma lei arbitrária que está fora de mim e a qual eu tenho que me submeter, né, de alguma maneira. Então, ela é um princípio, ela é uma norma, né? E a maneira como a gente entende essa diferença marca não apenas a criança, mas principalmente o nosso modo de atuar dentro do acolhimento. Então, às vezes a gente diz assim, mas fulano não tem limite, né? E o que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente diz, criança, tal adolescente não tem limite, né? E muitas vezes a gente esquece, acho que tem alguém com o microfone aberto, peraí. Muitas vezes a gente esquece que justamente a infância e a adolescência compreendem esse tempo de construção do limite e de construção de um limite interno, né? Então, é muito interessante a gente entender essa diferença, porque quando a gente vai falando da construção do limite, né, a gente está falando de um processo interno, de um processo subjetivo que se constrói a partir da relação com o outro. A gente não acorda da noite para o dia com o limite instituído, né? E a regra, ao contrário, como ela é algo externo, ela precisa ser algo compartilhado. Ou seja, ela precisa ser construída junto, né, de alguma maneira. Pode passar. As regras dizem respeito àquilo que regula o cotidiano, diz respeito às normas estabelecidas. E aí a gente se pergunta, bom, então o que determina as regras no acolhimento? Quem é que estabelece essas regras?
né? E aí tem uma coisa importante, porque mais do que a questão hierárquica das funções dentro do acolhimento, então é o gerente do serviço, é o coordenador que estabelece a regra, é a instituição mantenedora, é a equipe técnica, são os educadores, isso é construído junto com todo mundo, né, com as crianças, os adolescentes e toda a equipe. Como é que acontece isso, né? Só que antes disso, acho que tem uma coisa importante que é isso, que diz respeito justamente à ideia de que muitas vezes o conflito surge quando as regras são estabelecidas a partir de princípios contraditórios, produzindo efeito direto no trabalho dos educadores com crianças e adolescentes. Então, aquela máxima do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Muitas vezes, dentro do serviço, você precisa fazer muitas vezes uma negociação, então, mas por que para fulano ficou, sofreu uma punição, ou ficou de castigo, ou ficou de medida, ou ficou sei lá o quê, mas o outro não ficou? Ou por que tem regras que valem para uns, né, para uma faixa etária, não vale para outras, vale para as crianças e adolescentes, mas não vale para a equipe como um todo, né? Então, acho que essa ideia, né, da gente pensar quais são os princípios que sustentam as regras que a gente constrói dentro do serviço, né? E o que o educador ou a equipe como um todo transmite e ensina às crianças nesse contexto, né? Eu entendo que o orientador socioeducativo, ele é um educador, né? Ele não é um educador pedagógico, né, no sentido da educação formal, mas ele tem um papel fundamental, assim como todas as outras pessoas da equipe, mas o educador, como está ali na linha de frente com a criança, ele tem um papel fundamental na construção de subjetividades e de ajudar essa criança, esse adolescente, a entender quem ele é, né? E aí, nessa ideia, né, dentro dessa ideia, é fundamental considerar que essa transmissão que a gente faz, né, só se sustenta em equipe, né? E aí, quando a gente tem espaço e possibilidade justamente de compartilhar e de debater esses princípios, que são os reguladores, que são as referências mais importantes da nossa ação, né? Bem como as diferenças de valores e crenças de cada profissional. Então, o que acontece? A primeira coisa para uma rotina dar errado é cada um fazer o que acha, porque eu vou fazer igual eu faço na minha casa, né? Na minha casa dá certo, então aqui vai dar certo, né? Esse é o primeiro argumento para dar errado a rotina, né? E para as regras ficarem, como a gente diz, para as regras serem algo que acaba se tornando uma coisa muito frágil, porque como o colega falou, diante de qualquer imprevisto, é como se você abrisse mão das regras, né? Então, acho que esse é um ponto sensível quando a gente vai pensando no estabelecimento das regras. Bom, e aí a gente, então, né, vai pensar como os adultos vão estabelecer, então, regras e limites? E que função isso tem para as crianças e adolescentes? Então, que função isso tem para as crianças e adolescentes, né? Então, é a partir do que é dito, mas principalmente do que não é dito, que as regras e limites se estabelecem, né? Então, às vezes, a gente faz aquele monte de combinados com as crianças, né? Faz roda de conversa e etc., mas a gente acaba não, vamos dizer assim, de alguma maneira, não respeitando esses limites. E aí, acho que essa ideia, né, dos adultos, né, da equipe poder estabelecer as regras e limites, né, é que a transmissão dessas regras, ou vamos dizer, a atenção a essas regras, ela é checada a cada momento nas relações, na experiência das relações, né? Então, acho que de alguma maneira, quando a gente vai dizendo, mas a criança não obedece à regra, ou fulano não tem limite, a gente talvez tenha que pensar, né, no que isso nos diz respeito, enquanto adultos, enquanto educadores, né, independente da função que a gente está desempenhando, né? Qual é a nossa posição em relação às regras e aos limites, né? Quando os acolhidos podem levar em conta regras e limites, isso significa que eles podem adiar uma satisfação imediata e conquistar autonomia, né?
Quando isso não acontece, eles vão ficar numa condição de dependência absoluta em relação ao adulto, pois precisam mostrar o que fazem o tempo todo esperando aprovação, né? Quer dizer, uma coisa é levar em conta regras e limites, outra coisa é a gente trabalhar para que a criança obedeça. São duas coisas muito diferentes, né? Então, muitas vezes a gente até confunde esse lugar da eficiência do serviço ou da eficiência do trabalho educativo ou do orientador socioeducativo com o fato de todo mundo obedecer. Então se todo mundo obedece, então esse educador é ótimo, né? E ao contrário, quer dizer, muitas vezes a gente vai vendo que quando as crianças e adolescentes estão em outra situação, em que elas precisam ter autonomia em relação aos seus limites, elas ficam muito perdidas. Né? Elas não sabem muito bem como agir, né? Elas ficam dependendo de um outro que vá junto com elas e que faça por elas, ou, enfim, se atrapalham ali porque tem outras questões para resolver. Então, quando eu estou falando, né, dessa ideia de poder adiar uma satisfação imediata, significa que as regras e limites, eles valem para todo mundo, né? Eu, enquanto adulto, né, enquanto educador, enquanto profissional, eu estou submetida, muitas vezes, em parte às mesmas regras que as crianças e adolescentes, e em parte a regras diferentes, porque eu estou numa outra posição, né? Porque eu tenho mais experiência, porque, enfim, eu estou lá desempenhando uma função, mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Considerar as regras e os limites significa a gente adiar uma satisfação. Ou seja, lidar com regra e limite significa a gente se frustrar. E como é que a gente lida com isso? Enquanto profissional, como é que a gente lida com isso? Com as crianças e adolescentes, né? E como é que a gente vai manejando essas situações, né? Então, o limite e a frustração sinalizam que eu não posso tudo o tempo todo, que eu preciso inventar outras formas de satisfazer o desejo de ter atenção, de ter cuidado, de me divertir, de fazer o que eu gosto, né? Por outro lado, muitas vezes a autonomia da criança ou do adolescente é vista pelo adulto com muita desconfiança, fazendo com que o controle e a vigilância ocupem o lugar da regra e da construção do limite. Então, como a Sheila falou no começo, né, quer dizer, tem um desafio enorme que é construir conjuntamente essas regras, né? Então, e acho que tem uma confusão muitas vezes, porque é um desafio enorme, né? A gente pensar que a gente precisa ouvir as crianças, ou precisa incluir as crianças e os adolescentes nessa construção, mas tem muitos profissionais que dizem assim, mas se eu for ouvir tudo que as crianças querem, eu não faço outra coisa, só fico satisfazendo as crianças. Agora, ouvir o outro não significa satisfazer tudo que o outro quer, né? Ouvir o outro significa pensar assim, nossa, eu preciso entender o que ele está pensando, porque quando ele reage tão agressivamente ou tão violentamente, às vezes, a uma regra, é porque tem algo ali que eu não estou conseguindo escutar. O que ele está tentando me dizer, então, com isso, né? Por que ele entende a regra como uma punição, por exemplo, né? E por isso essa construção conjunta ela é tão trabalhosa, né? E aí a gente pensa, então, né? Existe um limite do educador ou é a falta de limite da criança, né? Será que a gente, como adulto, também não tem um limite, né, do quanto a gente consegue fazer essa construção, do quanto a gente tem uma equipe, né, que de alguma maneira vai falando a mesma língua ou vai atuando a partir dos mesmos princípios, porque de fato, né, o que a primeira colega falou, né, da diferença entre os plantões, e a diferença entre os plantões não é só porque um é de manhã e o outro é à noite, a rotina é um pouco diferente, né? Ou mesmo o plantão par ou o plantão ímpar, né? Mas é porque tem entendimentos diferentes de o que é ser orientador socioeducativo, o que é trabalhar em equipe, o que é acompanhar crianças e adolescentes que estão temporariamente afastadas de suas famílias. Então, tem um entendimento sobre a coisa que é distinta, de que, sim, os plantões precisam falar a mesma língua, exatamente, né? E essa ideia de que regra é regra e não tem conversa, né, é uma afirmação que me faz pensar em algumas coisas, né? O papel do educador é limitado, o educador está apenas cumprindo as regras, ou cumprindo ordens, entre aspas, ou faltam boas estratégias, né? Quer dizer, então, quando a gente... É quase como se a gente dissesse assim,
não, aqui quem manda sou eu. Né? A regra é regra, todo mundo tem que cumprir, né? E é claro, se a gente flexibiliza a regra o tempo inteiro, ela deixa de ser uma regra, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, né, por que será que muitas vezes a gente fecha a porta para o diálogo, ou às vezes até para um questionamento de algumas regras, né? É só porque o adolescente faz pergunta demais e atrapalha, né? Ou é porque a gente não tem uma resposta para dar? Ou porque a gente vai ser interpelado e demandado num lugar que a gente, às vezes, porque a gente se reúne pouco em equipe, porque a gente debate pouco que regras são essas e quais regras fazem mais sentido, a gente fica com medo do adolescente ou da criança vir confrontar a gente, falar, pô, mas isso aqui não faz sentido. E às vezes não faz, e a gente sabe que não faz, e às vezes a gente não tem resposta outra para dar para ele, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido, e aí, bom, quem é responsável pela criança sem limite? Né, entre aspas. Então, entre a culpa de um e a responsabilidade de todos. Ah, mas não foi no meu plantão que aconteceu isso. Comigo ele é ótimo. Deve ser nesse plantão aí, né? Então, é preciso levar em conta essas diferenças, é preciso levar em conta o trabalho em equipe e quais são os instrumentos que essa equipe dispõe para trabalhar, né? Para ter apoio na prática e para, de alguma maneira, poder compartilhar, né? Porque é isso. Se eu não dou conta, né, de sustentar uma determinada relação com uma criança ou com um adolescente, se eu não dou conta de sustentar, né, uma certa regra ou uma certa rotina, né, será que eu estou me sentindo, por exemplo, pouco apoiada? Ou será que eu não estou entendendo direito por que isso tem que ser desse jeito, mas eu tenho vergonha de perguntar, ou eu não tenho um espaço para perguntar e para discutir isso na equipe, né, por exemplo, e aí eu fico tendo que sustentar com aquilo que eu acredito, né? Então, essas delicadezas no cotidiano, né, e que afetam o nosso trabalho, né, afetam também esse lugar, né, do educador e desse sujeito, desse profissional que está nesse lugar de transmissão, né, que eu acho que é importante. E aí, quem é que vai, então, assumir o papel de ensinar a criança a saber sobre ela mesma, sobre o mundo, num contexto do acolhimento, que deve ser temporário e provisório, que a gente sabe que muitas vezes não é tão provisório assim, não é tão temporário assim, e que crianças e adolescentes passam muitos anos dentro do serviço, né? Ou, ao contrário, a gente pensa, mas vai ficar só um pouquinho, vai ficar 6 meses e depois vai embora, então para que eu vou debater isso aqui com ele? Para que eu vou colocar uma questão em relação a alguma coisa que é muito trabalhosa, que é uma construção que leva tempo para acontecer, se ele vai sair logo mais, né? Falta 2 meses para ele completar 18 anos, então eu não vou nem discutir isso com ele, né? E é muito interessante porque eu fico pensando, né, que o acolhimento, ele é um tempo muito precioso. Sabrina, já vou olhar seu comentário, vou só terminar minha fala aqui. Ele é um tempo muito precioso porque cada dia é um dia, né? E eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né? Assim, cada dia, cada transmissão que você faz, cada interlocução que você faz com a criança ou com o adolescente, cada cuidado que você oferece, isso tem um valor gigantesco, gigantesco. Não é porque a criança ficou 1 semana, 1 mês, 3 anos, 10 anos, né? Esse tempo, ele é um tempo muito importante, muito precioso. Deixa eu só olhar o comentário. Muitas vezes falta apoio, debate dentro do SAICA para um entendimento maior, individual do acolhido como um todo. Sim, sim. E por isso esses espaços de formação, de discussão, são muito importantes, né? E aí é muito interessante porque, assim, o encontro das equipes, ele não é para todo mundo concordar. É para as pessoas falarem do seu lugar, né? E dizer, olha, a gente está se propondo isso, mas isso para mim eu tenho muita dificuldade de propor isso. Eu preciso fazer isso com a minha dupla, eu preciso que a minha dupla feche comigo e a gente consiga fazer, porque eu tenho receio. Quando é um adolescente mais assim, eu peço para minha colega ir lá falar com ele, eu não vou, eu não enfrento, né? Então, esse espaço de equipe, ele é um espaço muito, muito importante para as pessoas individualmente se apoiarem e poderem apoiar essas crianças, esses adolescentes também individualmente, e até porque eles estão num grupo ali, né? Eles constituem um grupo, né?
Pode passar. Os adultos têm a função de... E aí qual é o papel do adulto, né? Que acho que vocês já estão... Se a gente está se aproximando disso. Os adultos têm a função de tomar para si a responsabilidade de transmitir valores baseados numa posição ética, ou seja, ser coerente com as suas ações e falas diante dos mais novos. E, gente, isso pode parecer óbvio, mas isso é a coisa mais difícil que tem, né? É a gente ser coerente eticamente, dentro do que a gente pensa e do que a gente faz dentro do serviço, né? E aí, de novo, né, assim, acho que uma equipe que pode se apoiar, ela é uma equipe que faz isso com menos, vamos dizer assim, com menos conflito, mas não é que tenha que ter ausência de conflito, mas acho que ela consegue fazer isso de um jeito menos sofrido, porque quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que abrir mão do nosso individual, muitas vezes, né? Eu penso assim, mas eu tô entendendo aqui junto com o meu grupo que desta vez é melhor fazer desse outro jeito aqui, que não é o jeito que eu faria, mas que talvez para o grupo como um todo seja melhor esse jeito. Como é que a gente abre mão, né, às vezes, de fazer do jeito que a gente entende que seria o melhor? E como é que a gente coloca isso para a equipe, né? O conhecido ditado "faço o que eu digo, não faço o que eu faço" será duramente questionado no cotidiano pelas crianças, especialmente pelos adolescentes, pois mais do que obediência está em jogo o sentido de responsabilidade pelo ato e pela palavra, presente nas regras que os adultos podem sustentar. Isso na adolescência, gente, é tipo de manhã, à tarde, à noite. É no café, no almoço, no jantar, é na escola, é no final de semana, é na relação com a televisão, com o celular, com a visita, com as brincadeiras, com os bullying, com tudo isso, né? E aí é interessante, né, quer dizer, como é que eu, como educador, transmito para um adolescente, que é um sujeito que está em formação ainda, né, o que é ser responsável pela minha palavra e pelas minhas ações, eu como educador, né? Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa óbvia, mas quem é que encarna o lugar de modelo para um adolescente, por exemplo, em relação a isso, né? Por um adolescente que está testando os limites o tempo inteiro, né? Na rua, na escola e dentro do SAICA e dentro de casa, né? Então é muito interessante, porque o fato da gente, muitas vezes, né, não conseguir ou ter dificuldade de sustentar a nossa palavra, né, vai dizendo para o outro assim, bom, então sua palavra não vale, né, hoje você fala isso, amanhã você fala aquilo outro, né, e aí como é que essas negociações vão acontecendo também? Pode passar. Bom, e aí, pensando um pouco, né, nessa questão do limite, da regra, de como é que a gente vai construindo isso, né, a gente vai pensar, então, na rotina, e quando a gente fala de rotina, a gente fala do cotidiano, né, dos momentos da rotina, dos momentos do dia que a gente vai acompanhando, que a gente vai, né, vivenciando, experimentando. Então, o que é o cotidiano? É aquilo que a gente vive no dia a dia, no presente. É aquilo que acontece na dimensão concreta da vida. Ou seja, ela inclui o que a gente planejou, mas ela inclui o quê? O inesperado, o imprevisto, né? Aquilo que pega a gente de surpresa, né? Então, nesse sentido, gente, a rotina ela é uma estratégia que a gente usa para organizar o cotidiano. Isso significa que quando a gente estabelece uma rotina, não vai ter inesperado, não vai ter imprevisto? Não. Significa que quando acontece um imprevisto, a gente está tão bem organizado que o imprevisto não atrapalha tudo, né? Porque às vezes a gente se organiza e quando tem um imprevisto a gente fala assim, deu perda total, não dá para salvar nada da atividade. Né? Me esforcei tanto, planejei tanto, organizei tanto e deu tudo errado, né? Então, a rotina ela funciona nesse lugar de uma estratégia, né? Para a gente organizar cada um desses momentos do cotidiano.
né? E aí, nesse sentido, ela vai oferecer uma espécie de estrutura para a gente organizar esses acontecimentos do dia em relação ao tempo, né? O dia tem 24 horas, então a gente vai organizar cada momento do dia, né? E quanto tempo vai durar cada atividade, por exemplo. Nesse sentido, é necessário pensar uma rotina que respeite a forma de entender o acolhimento. Então, a rotina de um serviço de acolhimento não é a mesma de uma rotina de uma casa com pai, mãe, 3, 4 filhos, ou com a mãe, 2 filhos e mais um enteado. Não é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa pensar que a rotina como estratégia, ela ajuda a gente a pensar a organização desse tempo, a pensar o que vai acontecer e de que jeito vai acontecer, né? Então, e aí, para a gente pensar esse diagrama aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: quem é a criança ou adolescente acolhido? Né? Que necessidades eles têm? Que faixa etária? Né? Que história? E aí, como é que a gente acolhe? O que a gente ensina? Porque a gente ensina o tempo todo, no cotidiano, no dia a dia, né? Nessa transmissão que a gente faz, né? Como é que a gente organiza a rotina, os espaços e os materiais? Aqui eles podem ter acesso, né? Como é que a gente se organiza nessa rotina, os espaços e esses materiais? Como é que é a relação com as famílias, com as crianças e entre a equipe? Para a gente pensar cada uma dessas perguntas, quando a gente vai respondendo cada uma delas, ou tentando responder cada uma delas, cada resposta ela vai revelar como é que a gente entende o acolhimento, como é que a gente entende o que a gente está fazendo ali, né? Então, nesse sentido, vamos dizer, essa análise da rotina, ela é um exercício importante da gente fazer, né? Pode passar, Dani, por favor. Tá. Então, vamos pensar qual é a função da rotina, né? Bom, se a rotina ela é um recurso para organizar diferentes aspectos do trabalho dentro do serviço, esses aspectos são o tempo e os espaços, né? As funções de cada profissional, porque então se todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, como é que a gente cuida da rotina, né? E um terceiro aspecto fundamental que a rotina precisa levar em conta são as relações e os jeitos de conviver, né? E como é que a gente faz isso? E como é que as regras funcionam para estabelecer esses limites das relações, ou muitas vezes como é que elas antecipam os jeitos de conviver, ou como é que elas podem ser uma abertura para jeitos de conviver que a gente não tinha imaginado ainda, né? Então, mas então as crianças podem conviver com os adolescentes? Em que momento? De que jeito? Né? Como é que a gente faz isso? Né? Qual é a função de cada profissional? Né? Então, eu acho que esse enfim, acho que é um aspecto bastante importante. Eu lembro que quando eu trabalhava com a Tati na formação, acompanhava algumas equipes, tinha uma coisa que a gente fazia que era muito interessante, que eu acho que fica como sugestão, né? Que é, antes de começar a pensar a rotina, pensar nas funções de cada profissional, que cada um possa dizer ou descrever como é que entende o que é a sua função, o que é a sua atribuição, né? E é muito interessante porque, assim, se a gente pegar as orientações técnicas, tem muitas funções ou muitas atividades que são desempenhadas por todos os profissionais, né? Tem outras que são específicas de cada profissional, né, de cada função ali. E isso é muito importante quando a gente vai pensar a rotina. Por quê? Porque a rotina, o funcionamento da rotina depende, primeiro, dessa articulação entre a equipe, e segundo, de todo mundo ter muita clareza de como é que essa ordem vai funcionar, né? Porque muitas vezes, quando a gente toma a regra ao pé da letra, a gente sabe que tem uma coisa que está faltando, mas você fala assim, mas não é minha função, mas não vai dar para eu fazer isso não, porque não é minha função, então eu faço até aqui só, né? Como se a gente cuidar ou transmitir alguma coisa para a criança, a gente
soubesse exatamente ali onde a gente para, né? Então, e isso traz muitas questões dentro do serviço. Então, acho que essa clareza das funções, ela é muito importante, né? E essa organização se refere às crianças e os adolescentes, mas se refere também aos adultos que ali trabalham, né? Os educadores, o apoio operacional, a equipe técnica, a coordenação, a gerência, né? De que todo mundo possa ter clareza, né? De por que você faz assim e não assado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que era uma coisa que eu ouvia muito nas supervisões de equipe técnica e nas supervisões com os educadores, que é assim, e que eu acho que varia muito de equipe para equipe, de SAICA para SAICA, de rede para rede, que é assim, tem, por exemplo, espaços e jeitos de conviver de algumas equipes que, assim, fazer boletim de ocorrência é a coisa que serve para tudo, né? Tem outras equipes que o boletim de ocorrência é uma coisa que, né, que faz, assim, muito raramente numa situação muito extrema, né? Eu não estou aqui dizendo, não se deve fazer boletim de ocorrência, não se deve acionar XYZ. Cada equipe sabe a sua realidade e sabe quais são as estratégias possíveis de lidar com elas. Mas o que eu estou dizendo é que, a depender de como uma equipe se organiza e entende a sua função, entende o seu trabalho, tem coisas que vão caber, em outras equipes não vai caber, né? E é importante a gente ter essa clareza, né? Então, acho que, eu acho que e quanto mais a equipe se conhece, né, quer dizer, sabe dos seus princípios e sabe das suas referências, né, e tem claro isso, e eu acho que isso ajuda muito no estabelecimento dessa rotina. Pode passar, Dani, por favor. Uma rotina planejada tem como função, então, oferecer um contorno e um limite. Então, vamos voltar lá para o começo da minha apresentação, né, do que é o limite. Então, uma rotina planejada, ela oferece esse contorno, que ajuda a organizar a convivência, promovendo possibilidades de interação, né? Ou seja, as regras dentro da rotina, elas têm a função de nos ajudar a promover convivência. Como é que a gente convive, né? Porque senão a gente funciona ou fica funcionando numa lógica que é quase prisional, né? Que a gente tem que vigiar as crianças e os adolescentes para eles não fazerem bobagem, né? Isso não é conviver, isso é vigiar, né? A gente vai tomar conta, a gente vai cuidar, a gente vai estar atento, a gente vai proteger, a gente vai estabelecer os limites junto com eles e as regras, sim, né? Mas a rotina e todas as regras que compõem a rotina e todos os limites que a gente vai construindo junto servem ou podem servir, têm a função, né, de promover caminhos e possibilidades de interação, de convívio, né? Como é que isso acontece no cotidiano, como é que as crianças e os adolescentes participam, convivem ou eles simplesmente reagem aos momentos da rotina, né? Qual é o papel do educador e dos demais adultos do serviço nessa construção, né, desse organizador, né, porque no fundo a rotina é esse organizador. Então, muitas vezes, né, no final de semana, por exemplo, que tem uma rotina um pouco mais flexível, né, a depender do plantão, é muito interessante como a gente muitas vezes tem muito clara a rotina na nossa cabeça, mas a gente não compartilhou isso com as crianças e com os adolescentes. Então ele fica assim, tia, hoje vai ter pipoca? Tia, vai ter isso hoje? Tia, eu posso ir não sei aonde? Tia, nanana. E eles ficam o dia inteiro perguntando uma coisa que talvez se a gente tivesse compartilhado, olha, esse final de semana vai ter isso, 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 a gente vai fazer assim, não vai dar para sair hoje porque já vai faltar uma pessoa, né? E eles já sabem, né? E isso contribui e colabora para a autonomia das crianças, elas não dependem da gente para saber o que vai acontecer às 3 horas da tarde, elas já sabem o que vai acontecer, né? E isso é um trabalho de autonomia fundamental, né? Então, acho que a gente fazer essa função de organizar, né, esse tempo é algo que, primeiro, promove uma segurança muito grande para a criança e para as crianças e adolescentes, porque eles sabem o que vai acontecer, eles são capazes de antecipar,
né, o que vai acontecer, e não precisam depender do adulto, né, e de alguma maneira também dão autonomia para a criança. Sim, no final de semana a rotina é construída com as crianças, sim. Isso é muito importante, né? Porque durante a semana você tem os marcadores de tempo que são mais ou menos compartilhados. Assim, tem a hora que passa a perua que vai para a escola, tem o dia que tem médico, né? Chega no fim da tarde, tem o horário do jantar. O horário das refeições, ele é um regulador bastante importante, né, desses momentos do dia, e no final de semana tem, né, vamos dizer assim, uma flexibilidade um pouco maior, né? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Desculpa, estou indo muito rápido? Sim, não, mais ou menos? Tá tudo bem? Podem fazer assim, assim, sim? Tá. A rotina ajuda a organizar a experiência cotidiana tanto dos adultos quanto para as crianças. Então, nesse sentido, a rotina não é só para as crianças. A gente tem que planejar a rotina porque daí as crianças têm que cumprir a rotina, né? Não, a rotina é para nos organizar e para ajudar as crianças a se organizarem nesse convívio, né? Crianças e adolescentes. Então, ao planejar uma rotina estável, sua estrutura se torna mais clara para a criança e para o adolescente e possibilita que ela antecipe e tenha domínio do que é preciso fazer em cada situação ao longo do dia, né? O que é uma rotina estável, gente? É uma rotina que não muda nunca? É uma rotina que está imunizada contra os imprevistos? Não. Uma rotina estável é uma rotina que dura no tempo, né? Ou seja, os imprevistos vão acontecer, mas a gente vai trabalhar, né, e se organizar para que os momentos, os marcos, o que a gente chama de marcos da rotina, né, os momentos-chave, por exemplo, o tempo da refeição, né, eles sejam, de alguma maneira, estáveis, no sentido de que eles vão acontecer no mesmo horário, sempre, na medida do possível, né, que a gente vai organizar este momento, não só colocando ele num cronograma, mas de como é que a gente pensa que esse momento pode acontecer. Então, os pequenos comem primeiro, depois comem os maiores, ou come todo mundo junto, quem já chegou da escola pode comer e depois os outros. Então, a gente faz interagir as faixas etárias. Como é que a gente pensa isso, né? Agora, essa estabilidade, né, implica que a gente possa desenvolvê-la, não só respeitar os horários, mas desenvolvê-la, ou seja, planejar esse momento de modo que ele possa acontecer mais ou menos do mesmo jeito, né? Que vai ter um educador junto com as crianças, que a equipe técnica vai poder eventualmente fazer a refeição junto, né? Pode conversar, não pode conversar durante a refeição, né? Um ajuda o outro a se servir, ou eles recebem o prato feito. Como é que isso funciona? Né? Então, essa estabilidade, quanto mais estável, isso antecipa para a criança o que ela vai ter que fazer, né? Então, eu já sei que eu tenho que lavar a mão antes de sentar para comer e de me servir, eu sei que eu tenho que, né, ou ajudar um pequeno que precisa se servir, ou etc., ou não pegar toda a mistura, né, para mim, porque tem outras pessoas que vão comer. Isso tudo, gente, não adianta a gente fazer um livrinho de regras e dar para cada um a hora que chega no serviço. Isso é cotidiano, né? Isso é na relação, né? E isso diminui a incerteza do futuro, já que o cotidiano passa a ser mais ou menos previsível, e isso ajuda a criança a construir uma noção de tempo, né? Então ela sabe que depois do almoço ela pode brincar, ou depois do almoço ela tem que descansar um pouco e fazer a lição de casa, e logo depois já está na hora de ver o filminho, antes de tomar o banho, depois de jantar e etc., né? E tem relação direta com o sentimento de segurança e autonomia da criança, isso acho que eu já mencionei. Pode passar, né? Então agora a gente vai fazer um exercício rápido aqui, né? Pense na rotina da casa hoje em dia, no serviço que vocês estão, nas regras que foram estabelecidas, e eu quero que vocês reflitam um pouco assim, se elas foram pensadas levando em conta principalmente o quê? O funcionamento da casa, os profissionais ou as necessidades das crianças e dos adolescentes? Para quem que foi feita essa rotina, né? Que eu acho que é uma questão, enfim, importante da gente pensar.
E se a gente consegue, pensando na rotina de trabalho de vocês hoje, vocês conseguem ter essa clareza, né? É um pouquinho, pensando um pouquinho em cada coisa, é pensando muito mais no funcionamento da casa, né? É pensando mais nos profissionais, porque às vezes a gente estabelece regras que facilitam ou viabilizam o trabalho dos profissionais, mas não necessariamente atende às necessidades das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, como é que a gente faz essa conta, né? E aí, uma segunda pergunta, né, uma segunda questão que eu acho que é importante: rotina cumprida e regra obedecida garante que os conflitos sejam eliminados? Não. E acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente sempre vai lidar com conflito. Por quê? Porque nós somos diferentes, porque nós desejamos coisas diferentes, porque nós temos histórias diferentes. E a gente precisa poder pensar, né, uma rotina e um conjunto de regras para que a gente possa contemplar minimamente, né, um convívio, vamos dizer assim, eu ia falar harmonioso, mas não é uma boa palavra, eu acho, porque às vezes a gente tem muitos desencontros no convívio, mesmo quando a gente vive com alguém que a gente ama, que a gente adora, a gente tem diferenças e tem, né, a gente tem diferenças e tem conflitos, e tem impasses, e tem, enfim, desafios, né? Então o conflito, ele vai estar sempre presente, e o conflito, ele existe porque nós somos diferentes, porque nós desejamos coisas diferentes, e porque quase nunca a gente vai ter todos os nossos desejos atendidos, né? Satisfeitos. Então, como é que a gente lida com o conflito, né? O conflito não precisa necessariamente ser uma briga, uma agressão, ou uma violência. Muitas vezes o conflito são duas pessoas no mesmo lugar querendo coisas diferentes. E como é que a gente lida com isso, né? A gente quer eliminar o conflito, jogar ele para debaixo do tapete, então a gente atende um, atende o outro e acaba com a briga, né? Ou a gente vai pensar, por que será que esse conflito está acontecendo, né? O que será que isso tem a ver com a regra? O que será que isso tem a ver com a rotina que a gente estabeleceu, né? Tem uma situação que eu vivi numa supervisão muito interessante, assim, que estava tendo uma questão muito séria com os adolescentes, com a questão do celular de madrugada, de ficar na internet até de madrugada, e perder a hora no dia seguinte para ir para a escola, para ir para o trabalho. Então, eu estava na supervisão com os educadores, e foi muito interessante, porque daí a gente falou assim, bom, então eu falei, olha, eu acho que vocês têm que fazer uma conversa, porque isso não é um problema de vocês, educadores, isso é um problema que envolve os adolescentes, né, seus celulares, o Wi-Fi e os educadores. Então, como é que faz uma conversa sobre isso? Então, vamos pautar uma roda de conversa, vamos tentar planejar, então, essa roda de conversa com os adolescentes. Beleza. E aí eles disseram, bom, então acho que a gente podia fazer uma conversa com eles e fazer uma roda de conversa. Eu falei, mas como é que é uma roda de conversa com os adolescentes? Não, a gente vai dizer o que pode e o que não pode. Eu falei, bom, isso não é uma conversa. Isso é uma roda de informação, né? A gente vai sentar lá e vai informar as regras. E eles vão ter que obedecer. Então, tem que chamar de outro jeito, não vai chamar roda de conversa. Para ser roda de conversa, tem que ser uma conversa. Aí, um educador falou, então, a gente talvez possa dizer para eles que a gente tem esse problema e que a gente precisa resolver esse problema juntos, que é um problema nosso. E escutar o que eles sugerem que a gente pode estabelecer para resolver esse problema. Aí uma outra pessoa vira e fala assim, eu acho que a gente tem que desligar o Wi-Fi da casa. Aí o educador outro fala, bom, mas se a gente desligar o Wi-Fi da casa, a gente também fica sem sinal, então se acontecer alguma coisa, como é que a gente faz para resolver? Bom, beleza. E aí eles falaram, não, então a gente pode fazer um cartaz e fazer uns combinados e todo mundo, a gente vai anotando. Eu falei, olha, acho que vocês podem pedir para os adolescentes dar uma função, alguém vai fazer a ata da reunião, tá, com roda de conversa, vão colocar num cartaz quais são as regras e combinados que vocês juntos vão fazer, que eles vão sugerir, e vamos pensar 15 dias, para ver como é que funciona. E eles ficaram lá animados, será que vai dar certo, será que não vai dar certo e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí, no finalzinho da supervisão, um educador falou assim, olha, tô achando, tá bonito, eu quero ver, não sei se na hora vai dar muito certo, mas assim, qual é a punição para quem não cumprir a regra? E aí foi muito interessante, porque, veja,
eu estou dando esse exemplo porque, assim, eu acho que é uma lógica a qual a gente está colocado todos os dias, né? Quer dizer, porque é quase como se fosse assim, se tem uma regra, tem que ter uma punição, porque alguém vai descumprir a regra. Né? E eu falei, bom, mas você não sabe nem quais são os combinados que eles vão sugerir, nem que vocês vão construir junto, como é que você já quer antecipar que terá uma punição, né? Que terá uma medida ali para quem não cumprir? Bom, e aí passou, eu voltei lá 15 dias depois, e aí eles me contaram que eles ficaram chocados, porque os adolescentes falaram, eu também acho que isso é um problema, porque eu quero dormir, meu colega fica vendo filme na internet, não sei o quê, não sei o quê. Então, mas não é justo para quem chega, para quem trabalha o dia inteiro, estuda à noite, chega em casa, é a hora que consegue olhar um pouquinho as redes sociais e tal. Então, para quem fica o dia inteiro na rua, pode ter uma meia horinha, um pouco a mais, uma horinha a mais e não sei o quê. Eu sei que eles fizeram um cartaz, ficou preso lá no refeitório da casa e funcionou, e não precisou falar de punição, e os próprios adolescentes diziam, mas você não está cumprindo, tal, não sei o que, a gente combinou, não sei o que, e funcionou super bem durante um bom tempo. Então, eu acho que quando eu lembrei dessa situação, quando a gente entende muitas vezes que o fato de existir uma regra tem que existir uma punição, supõe um conflito e que esse conflito não pode ser conversado, né, que essas diferenças não podem ser conversadas, né? Então, acho que a questão também é pensar que se a gente partir do pressuposto que quem não tem limite é quem atrapalha a rotina, né? Quando, na verdade, a gente está lá na função de justamente ajudar a construir esses limites internos, né? E pensar um convívio que seja mais interessante, e o quanto tanto as crianças quanto os adolescentes aprendem sobre si mesmos, né? Sim, espera só um segundo, Bruna, só um segundinho. Alguém tinha falado um pouquinho antes que queria falar. Quem era? Peraí. Posso compartilhar algo? Isso, é a Bruna. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. Aqui no SAICA também, sábado, aconteceu algo parecido, né? Sobre essa questão de rotina cumprida, regra estabelecida garante que os conflitos sejam eliminados. E a gente teve uma experiência que é claramente que não. Um orientador ligou para mim, que eu era referência, né? Final de semana. Ele ligou para mim desesperado, porque o acolhido estava agressivo, falou que ia atacar a televisão na cabeça dele, e aquele bafafá. Aí eu fui perguntar o que tinha acontecido. Aí o orientador falou assim para mim, Bruna, é o seguinte, o horário é até tal horário para eles assistir. Deu o horário dele assistir, eu falei que estava na hora de desligar. Ele não quis desligar a televisão, e eu fui lá e desliguei, porque ele tem que cumprir o horário. E aí ele se alterou, ficou nervoso, tal. Aí eu falei, tá, cadê ele? Aí a outra orientadora desceu, né, deixou ele sair de cena, tal, e ele falou, eu não sei o que eu faço. Aí eu fui e conversei com ele, eu falei, vai, vamos lá. O que é mais viável para você no momento? É estabelecer, impor que ele respeite uma regra ou uma redução de danos, porque só tá ele na sala aí com você acordado? Ele só. Eu falei, então, o que é mais viável? Você fazer um combinado com ele, não é questão que a regra está sendo quebrada, mas é um combinado que só tá vocês dois aí, ó. Hoje a gente pode liberar, tal, mas você sabe que a gente, se tiver outros acolhidos, isso não pode acontecer, porque o direito que um tem, todos têm, mas como só tá você, a gente pode conversar. Falei, é uma questão de você refletir, né? E aí, o que você acha melhor? Impor para ele que esse é o certo, que ele tem que respeitar, ou a redução de danos nesse momento? Aí ele falou, não, Bruna, beleza, vou conversar com ele, vou deixar ele assistir mais um pouquinho. E acabou. Talvez, assim, ele ali no momento na linha de frente, para ele o principal era falar, não, aqui você vai ter que respeitar, que aqui não é a casa do oba-oba não, que vocês fazem o que quer. Só que se a gente for ter um outro olhar, né, uma pessoa assim de fora, a gente consegue evitar esse tipo de conflito. É igual você mesmo trouxe, que cada um tem opinião diferente, tem ideias diferentes, e na cabeça do acolhido não é nem tanta questão da regra, né? Depois eu chamei ele para uma conversa, para acalmar ele, falei, o que está acontecendo?
Ele falou, ô tia, mó tiração, mano, não tem ninguém, não tenho nada pra fazer, o que custa assistir mais um pouquinho? Falei, tá, mas não precisa você se alterar, conversa com ele. Ah, tia, tem conversa não, ele veio desligar falando que eu tinha que respeitar o horário, que não sei o quê. Falei, então, ele também se alterou, a gente é humano, a gente fica nervoso, mas vocês têm que ver a forma que vocês falam. Tenho certeza que se você conversar com ele agora, vocês vão chegar num combinado. E aí, por fim, o orientador acabou deixando ele assistir mais um pouquinho, né? E aí ficou tudo certo. Mas a gente vê que é umas coisas assim mínimas, mas que gera um furdunço, né? Se a gente não tomar um cuidado. Sim, exatamente, Bruna. Eu lembrei, você estava falando, nessa situação, por exemplo, que você trouxe, acho que tem uma coisa muito interessante que é assim, talvez ele estivesse assistindo por exemplo, às vezes o menino começa a assistir um filme, pode assistir até às 11, o filme começou às 10, é óbvio que o filme não vai acabar às 11, né? E se o educador fala, olha, você começou a assistir o filme às 9, ai, tio, mas eu quero ver muito esse filme, nanana. Então, que combinado é esse, né? Quer dizer, eu, por exemplo, uma coisa que acontecia muito num dos saicas que eu ia era, por exemplo, quando eu tinha campeonato brasileiro, Libertadores, não sei o quê. Tia, não, mas hoje vai passar, meu time vai jogar, não posso ver, né? Como é que faz? Como é que negocia isso, né? Então, eu acho que é de fato, assim, acho que isso que você trouxe, que é desse diálogo mesmo, é de poder estabelecer um diálogo, e é muito interessante porque muitas vezes o educador ele se agarra à regra, né? Muitas vezes também assim, mas eu vou ser chamado a atenção se eu flexibilizar às vezes, né? Então, como é que isso também funciona de um lado e do outro, né? E aí fica todo mundo enrijecido na regra, né? Aí, tanto a equipe quanto os meninos e meninas. Então, acho que tem situações e situações, acho que muito interessante o encaminhamento que você fez de poder negociar com o educador primeiro, né? E não atravessar e resolver direto com o adolescente, por exemplo, acho que isso é muito importante, né? Porque também vai reconhecendo ali o lugar daquele educador e que, enfim, o que ele não está conseguindo vislumbrar e enxergar naquele momento e que você que está de fora, né, pode fazer e pode ajudá-lo, né? E eu lembrei de uma outra situação muito interessante e muito importante com isso que eu estou chamando de transmissão e que está no cotidiano, né, nas relações. Eu lembro de um adolescente, pré-adolescente, assim, ele tinha uns 12 anos, e ele era muito engraçado, muito interessante e tal, mas ele ficava muito irritado com facilidade. Era meio que a gente chama de pavio curto, sabe? Assim, qualquer coisinha ele chutava a porta, mandava para aquele lugar, enfim. E aí teve uma situação que ele estava com um padrinho, do apadrinhamento afetivo, o padrinho ia chegar para visitá-lo, acho que à tarde, tinha um encontro com ele na parte da tarde, e ele chegou da escola, e ele bateu numa criança, ele chegou, já no portão ele já chegou, deu um cascudo em um, empurrou o outro, não sei o quê, e chutou uma porta que quebrou a parte de baixo da porta. E aí foi aquela situação, não, que não pode fazer isso, os educadores foram lá, conversaram com ele, etc. Aí chegou o padrinho, aí contaram o que tinha acontecido, então, na verdade, aí o padrinho foi ajudar, e etc. E falou, bom, então, a gente vai comprar tinta, vamos comprar uma ripinha de madeira, vamos consertar a porta. Aí o padrinho foi junto com ele, ajudou ele a arrumar a porta, e os educadores muito queridos, assim, depois contando da situação e falando, olha, ele pôde reparar isso que ele estragou e foi muito importante, e eu só ouvindo. E aí, ouvindo aquilo, e eu falei, e aí, gente? Não, aí ficou tudo bem. E aí uma hora eu falei para elas, gente, quem perguntou para esse menino por que ele chegou tão bravo da escola? Ninguém perguntou. Ele teve que reparar o dano na porta, pediu desculpa para o que ele beliscou, empurrou, sei lá o quê, mas ninguém perguntou por que ele estava chateado, né? E aí depois uma educadora foi falar com ele e ele tinha sido traído pela namorada, que era colega de sala e que começou a sair com outro menino. E ele estava muito, muito bravo. E ninguém perguntou, né? E aí é interessante porque, assim, o que está em jogo nessa cena, né? É ele consertar a porta? É claro que é importante ele reparar o que ele fez, porque é a responsabilidade dele, sem dúvida, mas a coisa mais importante é como é que ele lida quando ele fica com muita raiva.
o que ele pode fazer quando ele fica com muita raiva, né? Ou quando ele foi traído, ou contrariado, ou se chateou com um amigo, ou, enfim, né? E isso a gente ajuda a fazer, quando a gente pode conversar, quando a gente pode trocar ideia, quando a gente pode escutar, né? E ele vai dizer, eu queria quebrar a cara do fulano, a cara do fulano, a cara do fulano. Bom, não vai dar para você quebrar a cara do... De que outro jeito você pode lidar com isso? Como é que você pode fazer? Me conta o que te deixou mais chateado, né? E foi engraçado porque nessa situação a educadora contou que ele ficou mais chateado com o amigo, ele se sentiu mais traído pelo amigo, né? Porque era um colega ali, do que pela namorada. Então, é muito interessante pensar como é que eles vão construindo essas ideias, né, de lealdade, de confiança, e etc. E se ele só conserta a porta e a gente não fala disso, a gente perdeu uma oportunidade muito rica de poder estabelecer um diálogo sobre a vida dele, sobre ele, né? Então, acho que essa é uma coisa interessante de a gente pensar. Pode passar para o último, Dani? Oi, quem é? Oi, é a Sheila. Durante 2 anos, teve uma criança, ele tinha 8 anos, aqui no Roberto Borg, e ele era uma criança que, assim, quando ele estava muito nervoso, ele jogava todos os livros no chão, ele quebrava as coisas, e no começo a gente tentava conter e ficava bravo com ele, e aí depois eu observei que ele começava a ter esses impulsos. E aí eu comecei a fazer igual, sentava do lado dele, ele deitava, eu deitava no chão do lado dele, ficava olhando para cima. Ele começou a passar, tranquilizar isso e abraçar. Quando ele abraçava, eu falava, então, mas o que aconteceu? O que fez você ficar desse jeito? E aí eu percebi que todas as vezes que ele ficava nervoso, se abraçasse ele, sentasse do lado dele, perguntasse, ele não tinha mais esse impulso de jogar as coisas. A gente viu a evolução nesses 2 anos do comportamento dele, né? A gente chegou aqui, ele quebrava a casa, chutava tudo, e com o tempo não, com o tempo teve um dia que eu até assustei, porque bateram nele, ele correu pro quarto, deitou e colocou a mão na frente, assim, começou a chorar. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele pegou e falou, e eu me surpreendi, por quê? Porque ele já não tinha mais o hábito de quebrar. Talvez se a gente tivesse colocado de disciplina, tivesse sustentado aquela maneira de não é dessa forma, a regra tem que ser desse jeito, não pode quebrar, quebrou, tem que fazer, mas sem entender o que estava levando ele a esse comportamento, talvez hoje ele ainda estivesse com o mesmo comportamento de quando a gente chegou. E hoje não, hoje a gente já observa que teve essa mudança. Sim, sim. Não, isso é muito importante que você está falando, né? Acho que primeiro porque crianças e adolescentes estão em formação, né? Não dá para dizer, fulano não tem jeito, né? E às vezes o fulano tem quanto? 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Quer dizer, acho que é uma fala muito pesada também para a gente fazer nesse sentido, né? Como se a gente determinasse, antecipasse algo, porque a gente não consegue lidar, né? Então, acho que isso que você está falando é muito importante, né? Muito importante. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu acho que eu me esqueci, peraí. Sim, exatamente, agarram-se às regras e não enxergam outras saídas menos conflituosas, sim, e acho que tem uma outra coisa, né, assim, que eu fiquei pensando enquanto vocês foram trazendo essas questões, esses exemplos, né, é que eu tenho um pouco, assim, na cabeça, que é uma coisa que eu venho pesquisando, enfim, que está num curso que eu também conduzo no Instituto SEDES e tal, que é pensar o lugar da escuta, né? E que muitas vezes isso... lembrei o que eu ia falar, a partir do exemplo da Sheila também, que é assim, é como se você fazer essa estratégia de tentar acalmá-lo ou de conversar, às vezes isso é visto na equipe assim, mas a fulana é que passa a mão na cabeça dele, por isso que ele não respeita a regra. Ou seja, se a gente não consegue partilhar em equipe isso que é uma estratégia, aí a gente fica isolado, trabalhando isolado, e quem sofre muito com isso não é o educador, é a criança, né? Porque cada um vai olhar isso de um jeito muito diferente.
Ao mesmo tempo, vocês podem me dizer assim, mas na minha rotina não tenho tempo de ficar sentando com ele conversando, não. Gente, quantos educadores tem dentro de um serviço? Se um puder fazer isso num plantão 12/36, né, ele terá a possibilidade de ter uma experiência diferente de quando ele está com muita raiva, de quando ele está descontrolado para lidar com a frustração. Né? Então, basta, né, ao menos um educador há de poder encontrar esse tempo, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão, se a gente disser não tenho tempo, mas o nosso tempo, né, me parece, ele precisa estar... Essa precisa ser a prioridade do nosso tempo, é escutar, né? E isso é muito difícil, né? Às vezes a gente não tem as melhores condições de trabalho mesmo, né? Às vezes é difícil, mas às vezes vale você comentar com o plantão que está vindo assim, putz, hoje aconteceu isso com fulano, eu não tive tempo de sentar com ele. Se você puder, senta com ele e tenta entender o que aconteceu, porque eu acho que vai ser importante para ele, né? E o colega não ouvir isso como assim, tá me dizendo que eu tenho que fazer, né? Mas de poder dizer, eu não consegui e hoje talvez fosse importante não deixar passar, né? E olhar para esse menino e conversar com ele, né? Então, acho que ajudar, né? Assim, a gente planeja a rotina, né? Para ajudar a criança a aprender e construir um sentido para os seus próprios limites. E a gente tem que levar em conta que ela nem sempre vai atender às nossas expectativas, né? Então, isso é uma coisa importante. Né? Eu lembro de uma professora, quando eu fiz o magistério, eu lembro até hoje, eu fiz o magistério faz 35 anos, mas eu lembro muito dessa professora, ela dizia assim, o problema dos educadores, eu fiz para ser professora, né? Ela falou, o problema do professor é que ele quer ser amado. E como é que o professor se sente amado? Quando o aluno vai bem. É quase como se a criança ir mal, o adolescente ir mal, o adolescente ter dificuldade com limite, com regra, é como se a gente não estivesse fazendo o nosso trabalho, né? E a gente se sente, às vezes, pessoalmente impactado por isso, né? E como é que a gente vai entendendo que quanto mais clareza e mais apropriação a gente tem do que a gente está fazendo e dos princípios que regem, né, que são nossas referências de trabalho, quanto mais a gente tiver isso, mais a gente vai entender que as crianças e adolescentes estão num processo de construção da subjetividade e das suas histórias, né? Então, nesse sentido, é preciso descobrir e inventar jeitos de estar com as crianças, pois não existe uma regra única e infalível que dê conta dos imprevistos nas relações, né? E compreender que deve haver uma adaptação de ambos os lados. As crianças vão adaptar seus horários e hábitos e os educadores vão organizar o tempo a partir de necessidades individuais e da demanda coletiva da instituição, né? Então, é isso. Às vezes tem uma criança que tem necessidades especiais, tem uma medicação, tem que tomar o banho em tal hora porque ela demora mais para tomar banho. E como é que a gente acolhe e inclui isso na rotina? Né? E acho que nesse sentido não tem outro caminho, a não ser que a gente possa fazer essa construção conjunta, começando pela equipe, porque às vezes a gente fala, então vamos incluir as crianças e adolescentes, só que na equipe tem um monte de divergência, na equipe como um todo. Então, primeiro a gente tem que arrumar a nossa casa, dentrinho da gente, assim, né, e aparar essas arestas e organizar os princípios de trabalho, para daí a gente convidar as crianças e os adolescentes, porque eles vão explicitar onde as nossas divergências aparecem. Eles sabem, eles estão muito ligados, né, como cada educador pensa, como cada um da equipe pensa, né, eles têm muita noção disso. Então, é interessante, né, assim, como é que a gente vai olhar, né, como é que a gente olha para a criança e para o adolescente e como é que ele se relaciona com a rotina e com as regras que a gente propõe, né, e muitas vezes o não acatar uma determinada regra ou transgredir algum momento da rotina está dizendo algo mais que uma simples desobediência,
que um simples confronto, né? E o que eu estou tentando compartilhar aqui com vocês é que, assim, eu não estou pedindo para ninguém virar psicólogo e falar, então eu tenho que entender o sentido de por que ele está fazendo isso. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que, claro, às vezes a gente está sem tempo, às vezes a gente está atrapalhado e a gente vai dizer, não, hoje é assim, ponto, acabou. E é o que a gente pode fazer naquele momento, e é importante que a gente saiba disso, né? Mas muitas vezes um confronto, ele está querendo nos dizer mais do que uma desobediência em si mesma, né? Isso é importante da gente poder escutar. Como uma equipe pode organizar, estabelecer e sustentar uma rotina e suas regras, né? Então a gente volta para a equipe e volta para a nossa organização, né? Enquanto adultos dentro de um serviço. Qual é o efeito que isso traz no trabalho cotidiano com as crianças e adolescentes, né? A Bell Hooks tem um livro, é uma autora que eu gosto muito, que ela tem um livro que chama Ensinando a Transgredir. E ela cita o Paulo Freire e nos lembra que é preciso ser capaz de recomeçar sempre, de reconstruir, de não se entregar, de recusar burocratizar-se mentalmente, de entender e viver a vida como processo, como um vir a ser, né? É muito comum que as pessoas digam, é muito comum nos serviços, né, assim, que muita gente fala, mas tem uma rotina, mas essa rotina não funciona, né, e às vezes o que a gente vai dizendo é assim, eu não estou funcionando dentro dessa rotina porque eu não estou entendendo por que ela é assim, né, e não são só as crianças e adolescentes que muitas vezes confrontam e burlam a rotina, os profissionais também fazem isso, por vários motivos. E a gente tem que poder entender por que isso acontece, né? E se a gente ficar trabalhando na ideia de regra-punição, né? Obedeceu, ganha estrelinha, não obedeceu, tem punição, isso limita a nossa possibilidade de convívio. Cleusa, já te dou a palavra, deixa eu só terminar esse pedacinho. Limita a possibilidade de convívio e limita uma coisa muito importante, que são as soluções que a gente pode construir em conjunto, né? Isso é muito importante, muito fundamental. Cadê a Cleusa? Deixa eu ver se eu acho que ela está aqui. Pode falar, Cleusa. Eu quero compartilhar, porque você está falando aí de práticas que são importantes, né? Práticas democráticas no SAICA. E que lá na Casa Maria Maimarda a gente faz assembleias. E a Assembleia é uma prática boa, democrática, e a gente construiu todos os acordos de boa convivência. Então, a gente pensou junto com os educandos como que seria a nossa convivência entre o educador e o educando, entre o educando e a escola, o educando e o espaço da casa. E essas regras, elas foram elaboradas juntas, né? Na parte das sanções, a gente não conseguiu nunca fechar, porque cada caso é um caso. Então, toda vez que tem um conflito na casa, o grupo senta junto e a gente tenta conversar e chegar num acordo qual que é a melhor solução. Então, a gente tem essa prática aí que eu acho muito boa, a Assembleia. E a Assembleia, agora esse mês aqui, a gente vai fazer uma Assembleia para rever os nossos acordos de convivência, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa avançar, e a gente ouve os educandos, né? Foi Sim. tão bom quando eu cheguei na casa, eu faço a parte de coordenação pedagógica da casa, então quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi a Assembleia. E aí eles trouxeram coisas muito bacanas, porque eles falaram assim, os educadores, eles não dão atenção para a gente, eles ficam no celular o tempo todo e não olham para a gente, sabe, não dá atenção. Então, a gente foi construindo e vendo todas as relações onde que a gente tinha que investir e melhorar. Sim, sim, acho que isso é bem importante. Isso que eu queria compartilhar, que eu acho bacana, Blaine. E a gente faz assim de uma forma lúdica, os crachás, cada um vota, levanta o crachá, e a gente trabalha muito com essa questão lúdica também, né? De fazer em tempo real, de tentar trazer aquele ambiente de verdade e com responsabilidade.
Então é isso Legal. que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é bacana, quando Sim. vocês puderem fazer uma assembleia, e é importante que toda a equipe participe da assembleia, porque a equipe ela vai começar a todos se ouvir. Então, é assim, cada um vai achar o tempo, né, que vai ter que fazer essa assembleia. A gente Sim. fez uma assembleia, agora já faz um bom tempo que a gente não faz assembleia, e aí a gente estava pensando assim na nossa reunião de equipe técnica, né, nós vamos colocar agora a assembleia uma vez por mês. Legal. Ou dentro do tempo que eles acharem que é bacana, porque assim, e um caderninho lá também, uma caixinha, para quando eles quiserem discutir alguma coisa, a gente tem que sentar e ouvir e redefinir os papéis Sim, mas das Cleusa, relações. sim, Então, eu estou aqui. Eu queria só fazer um comentário em Pode relação falar. a um aspecto que você trouxe, que eu acho que é importante, e que fica como uma provocação, acho que para a gente pensar, né? Quando a gente faz uma assembleia democrática, ou uma roda de conversa, ou vai pensar a rotina, com mais ou menos regularidade, etc., que é muito legal poder ouvir, né, isso que você traz é muito bacana, as questões, o olhar que os adolescentes e crianças trazem, né, sobre o serviço, sobre os cuidados e sobre a vida deles ali, que é muito bacana, mas tem um aspecto que você trouxe que eu acho que vale refletir, que é pensar as sanções, né? E por que chama sanção? Por que às vezes chama medida? Por que às vezes chama punição? E acho que isso é derivado de uma lógica prisional que a gente está inserido, né? A gente nem percebe, né? Porque a gente está dizendo de um convívio, por exemplo, na minha casa com meu filho, ele não fica de medida quando ele faz uma coisa errada. Ele não tem uma sanção, ele tem consequências. Tem uma consequência, né? Se ele faz algo que, vamos dizer, sai do combinado, né, ou faz uma coisa que está errada, tem um efeito, né? E ele vai precisar se responsabilizar. O efeito é como é que ele se responsabiliza por isso? Como é que ele responde ele mesmo por isso que ele fez, né? Então, eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que isso é uma coisa, enfim, que eu acho que a gente vai desconstruindo aos poucos, mas me chama muito a atenção, porque isso é muito comum. Estou falando não só do seu exemplo, mas, né, dos muitos serviços em várias regiões de São Paulo e fora de São Paulo que eu já trabalhei. Essa nomenclatura é uma nomenclatura naturalizada dentro do serviço de acolhimento, e que deriva das medidas socioeducativas, da lógica prisional, que eu acho que a gente pode refletir também que nome a gente dá para as coisas que a gente vai propondo, sabe? Porque senão a gente sanciona alguma coisa, né? Estabelece uma sanção ou uma punição ou uma medida para algo que é da vida, né? Para uma escolha que o sujeito faz, e é quase como se eu fosse punida por ensaiar existir neste lugar, convivendo com essas pessoas. Então, eu acho que vale um cuidado, sabe? Assim, acho que não é abolir a palavra, mas acho que é refletir sobre o que ela representa, assim, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? E acho que para, né, assim, a gente tem ainda 20 e poucos minutos para encerrar o encontro, e eu trouxe um texto para ler para vocês, mas eu acho que eu vou ler no minuto final, porque ele dura 1 minutinho, e acho que fica para todo mundo, né, refletir. Depois a Tati tem esse texto, a gente pode compartilhar aqui na tela, e depois a Tati pode encaminhar para vocês, que é um texto que eu gosto muito, mas eu ia propor, na verdade, agora, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu queria propor que a gente fizesse, ou abrisse o microfone, ou fizesse uma inscrição, porque eu acho que a gente pode fazer algumas questões, quem tiver questões, comentários, quiser falar alguma coisa, quiser perguntar. Acho que para compartilhar experiências a gente tem um pouco menos de tempo, mas se for algo breve que tem a ver com o que a gente está discutindo, acho que é super válido, acho que é bem bacana.
Então, quem quiser se inscrever no chat, acho que a Dani vai ajudando também a organizar, ou quiser se inscrever e abrir o microfone e falar, eu estou super aberta aqui para pensar junto com vocês algumas coisas que vocês queiram, né? Mas eu vou só dar um exemplo sobre essa história da sanção que a Cleusa trouxe, né, Cleusa? Eu tenho um filho que tem 24 anos. Cris, eu gostaria só de quando você concluir, eu gostaria de concluir essa parte também, que é importante, tá bom? Diga, pode falar. Tá bom. Eu só pensando nessa história da sanção, então, eu tenho um filho de 24 anos que tem uma síndrome. E a característica mais importante da síndrome que ele tem é que ele tem uma voracidade com comida. Ele tem uma coisa que chama hiperfagia. O cérebro dele não tem sinal de saciedade, então, se eu deixar, ele come sem parar até ficar com obesidade mórbida. Essa é a síndrome dele. Bom, mas ele está super acompanhado, faz um tratamento desde pequeno, etc. E ele ia sozinho para a escola. E tinha o dia do basquete. E tinha o dia que ele ficava para almoçar na escola, que eu não estou vendo. E ele falava, mãe, eu vou comer com meus amigos no PF. Eu falo, ai, Dani, pede para pôr pouco arroz, ele pode deixar. É óbvio que ele comia o arroz dele e comia o arroz dos amigos. Então, assim, isso eu já sabia. Mas acontecia uma situação que ele falava, eu preciso de dinheiro para almoçar na escola. Beleza. Aí, chegava na hora do almoço, ele falava assim, eu perdi o dinheiro. Não tem, você precisa autorizar na cantina eu comer sem o dinheiro, porque depois você paga. Eu falo, não. Você vai ficar sem almoço. E, mãe, você vai ter coragem de me deixar sem almoço? Eu falei, não vou, você escolheu ficar sem almoço, querido. Eu não vou. E aí é muito interessante, porque um tempo depois, uma pessoa da escola falou, Cris, o que está acontecendo é que o Dani vem para a escola de ônibus e ele desce no ponto de ônibus e tem aquelas banquinhas que vende café com leite, bolo, salgadinho, não sei o que. Como é muito barato, ele pega todo o dinheiro do almoço e come tudo que ele pode e o que ele não pode, antes do horário do almoço. E aí eu falei com ele, cara, você já almoçou, então não vou te dar outro dinheiro para almoçar e tal. E era muito interessante porque as pessoas falam assim, ai, coitado, você vai fazer isso, vai deixar ele de castigo e não sei o quê. E aí é interessante, porque isso não é um castigo, isso é fazer ele entender que a escolha que ele fez lá de gastar o dinheiro no almoço com café com leite, pão, isso porque ele já tinha tomado café em casa, né? Então, ele escolheu gastar o dinheiro naquele momento, isso significa que ele não vai ter o dinheiro para almoçar. Isso é uma consequência de uma escolha que ele fez, né? Então, não sou eu que estou punindo, ele que está respondendo, se responsabilizando pelas consequências do que ele escolheu. Então, acho interessante, assim, estou dando esse exemplo porque, às vezes, a gente fica com receio de estabelecer e de ocupar um lugar de autoridade, né? E aí eu vou entender a autoridade aqui para vocês, né, pensando junto com vocês, assim, eu entendo a autoridade como a Hannah Arendt, que é uma autora, uma filósofa, ela diz, a autoridade tem a ver com autoria, tem a ver com você sustentar aquilo que você está propondo, sustentar a sua palavra. Isso é exercer autoridade, né? É você sustentar a autoria do que você está propondo, do que você está pensando como adulto, né? Então, acho que isso é muito importante. Alguém falou, então a palavra sanções não é adequado para aderir em serviços de acolhimento? Eu acho que é uma palavra que tem que ser pensada, gente. Eu só estou, né, assim, não estou dizendo... concluir? Pode, Cleusa. Então, que eu vou concluir, que a palavra sanção é uma palavra muito difícil mesmo, eu acho que ela não é legal, porque ela vem da questão aí de punição. A palavra punição também não é bacana. Não. Eu ia chegar aí, porque no SAICA, a gente tem lá não sei que vem disso, né, o serviço, essa questão muito de punição. Tanto a equipe quer punir. Então, para a gente também avançar, nós também fomos avançando nessa discussão que as atitudes, elas geram consequências. Então, chegamos nas consequências. E sempre partimos de uma reflexão junto com todos, né? E com as pessoas envolvidas, para refletir que na vida, tudo que a gente faz tem uma consequência.
Sim. Então, eu queria deixar claro isso, né? Claro. E quando eu falei assim que a gente não avançou nas sanções, é porque não existe sanção no nosso vocabulário lá, vocês entenderam? Sim. A sanção, ela não é legal, porque tanto os educadores querem impor sanções, quanto os educandos. Se você deixar para os educandos para eles pensar nas consequências, nossa, eles são muito mais punitivos do que nós. Então, é uma questão que, mesmo com a Assembleia, com tudo que a gente faz, quando a gente pensa na parte democrática, é de refletir sempre nessa questão, porque existe muito, sim, Cris, essa questão aí da punição, né, e da sanção. Sim, legal, Cleusa. E no que eu quis dizer assim, até hoje ainda não avançamos. Ainda estamos no exercício de entender que a gente não precisa ficar punindo, e que é isso que você trouxe. As crianças e adolescentes, elas estão em processo de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento. Então, nesse sentido, tudo o que acontece para eles, a gente tem que pensar no quê? Que faz parte do aprendizado. Sim, e não da punição. Exatamente. Então, eu queria... E eu concordo com você nisso, tá? E é isso, tá bom, pessoal? Obrigada pela tua participação, Desculpa, Cleusa. acho que eu me coloquei de uma forma... Não, mas eu acho que é por isso que eu estou te falando, é porque eu acho que vale a gente problematizar mesmo. A Maristela escreveu, aqui usamos a palavra ação educativa, né? Então, acho que cada equipe, no seu tempo de formação, né, no seu trajeto, na sua história, vai encontrar o melhor jeito de... Porque é interessante, assim, a gente usar uma palavra, é preciso que a gente sustente essa palavra e o que ela quer dizer, né? Então, se a gente fala assim, mas eu não acho que é legal punir, mas eu uso punição, que dupla mensagem a gente está transmitindo, então, para o outro, né? Então, acho que é interessante. Alguém quer quer fazer perguntas, pode abrir o microfone ou se colocar aqui no chat. Como é que vocês estão aí? Me contem um pouco. Isabel, Cássia, Bruna, Carolina, é bom que ver um nomezinho assim, Maria Cândida, Silane, como vocês estão aí, tá tudo bem? Querem fazer comentários, querem trocar experiência? Simone, Andressa, Giovana, Igor, Joelma, Tati, William... Só colocar aqui no chat se vocês quiserem fazer alguma questão, acho que é super bem-vindo aqui, ou fazer qualquer comentário, enfim, se alguma coisa não ficou clara. Coragem, pessoal. Bom, enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer uma sugestão aqui de uma atividade para pensar a regra e rotina dentro da equipe, né? Tem uma atividade que eu gosto muito, que depois eu posso até passar para a Tati as tabelas, que é assim, a gente faz aquela tabela de rotina. Nina, só quero agradecer, foi muito bom. Que bom, Nina. Legal, obrigada por ter participado, viu? Legal. Assim, tem uma atividade que é você fazer um quadro de rotina no Word mesmo, uma tabelinha, né? Período da manhã, horários. Então, horário, atividade, quem é responsável. São 3 colunas, né? O horário, a atividade e quem é responsável. Então, vocês vão fazer um desse para o plantão diurno, um desse para o plantão noturno. Só que vocês têm 2 plantões, né? Tem 2 equipes, então no diurno tem, vamos dizer, 2 duplas ou 2 trios de educadores, e à noite tem 2 duplas ou 2 trios de educadores. E você vai dar separadamente para cada dupla preencher, sem se conversar, né? Então, eu faço dupla com a Tati, eu vou preencher o trabalho de manhã, eu vou preencher a rotina da manhã. A Dani trabalha com a Rosângela, a Dani vai preencher da manhã, só que ela vem outro dia de plantão, mas ela vem de manhã, ela vai preencher o da manhã. E
e assim vai com cada dupla. E aí, isso pode ser numa reunião, enfim, num encontro. E aí vocês vão cruzar essas rotinas. E vocês vão ver que vocês vão ter quase 4 rotinas diferentes, né? Porque cada um... Então, por exemplo, tinha uma situação que eu fiz isso uma vez no Saica, e um plantão da noite contava história para os pequenininhos antes de dormir, assistia um filme com não sei o que, e o outro ouvindo, outro plantão da noite ouvindo, falava assim, no meu plantão não dá para fazer isso não. Só que são os mesmos horários, né? E aí foi muito interessante, porque assim, a pergunta é, como é que você consegue, então, ler história à noite para os pequenos, e eu não estou conseguindo, né? Então é muito interessante fazer essa troca, sim. É muito interessante poder fazer essa troca, justamente para a gente entender, bom, por que eu não consigo? Então, essa educadora que falava assim, no meu plantão eu não consigo contar história, por quê? Porque ela ficava completamente absorvida pelas trocas, pelo não sei o quê, por fazer a mamadeira, por não sei o quê, como se ela tivesse que fazer tudo sozinha, né? Então, como é que ela dividia isso com a dupla ou com o trio dela? Isso é muito interessante de pensar justamente onde é que estão os furos da rotina, né? Que aquilo que a gente se propõe a fazer e não consegue, às vezes não acontece, não é porque a gente não tem competência para fazer, mas porque a gente não conseguiu se organizar e porque a gente, às vezes, não consegue estabelecer a prioridade. Então, qual é a prioridade, então, num ritual de sono, por exemplo, para crianças muito pequenas? Qual é a prioridade? E como é que a gente atende isso, pensando na casa como um todo, obviamente? Talvez não dê para ler história todo dia, mas dá para ler uma vez por semana, toda sexta-feira, por exemplo, que no dia seguinte não tem que acordar cedo para a escola. Então, cada dupla, cada equipe, né, vai organizar isso a seu modo, do seu jeito, com a sua cara, e de um jeito que possa sustentar, né? Eu queria, sim, um varalzinho de rotina, legal, isso é bem legal, bem bacana, bem bacana. Dani, você tem aquele texto dos professores, do Walter Ugumãe, para eu compartilhar? Opa. Eu vou compartilhar com vocês um texto de um escritor que chama Walter Ugumãe. Tá. Então, vou fazendo só uma introduçãozinha enquanto você coloca aí. Do Walter Ugumãe, que é um escritor português, que eu gosto bastante. Ele tem um livro lindo que chama O Filho de Mil Homens, que é super bonito, assim, e eu tive o privilégio, assim, de assisti-lo numa feira literária em Paraty, uma vez que ele veio lançar um livro, e foi super emocionante, assim. E ele escreveu um texto sobre os professores, que eu acho um texto muito precioso, assim, que eu vou ler para vocês. Chama Os Professores. E aí acho que eu estou falando de professores porque ele nomeia assim, mas a gente pode substituir para educadores, orientadores, enfim, todo mundo que trabalha com criança e adolescente, né? Achei por muito tempo que ia ser professor. Tinha pensado em livros a vida inteira. Era-me imperiosa a dedicação a aprender e não guardava dúvidas acerca da importância de ensinar. Lembrava-me de alguns professores como se fossem família ou amores proibidos. Tive uma professora tão bonita e simpática que me serviu de padrão de felicidade absoluta, ao menos entre os meus 13 e os 15 anos de idade. A escola, como mundo completo, podia ser esse lugar perfeito de liberdade intelectual, de liberdade superior, onde cada indivíduo se vota a encontrar o seu mais genuíno, honesto caminho. Os professores são quem ainda pode, por dedicado e precioso ofício, tornar-se o caminho das pedras na porcaria do mundo em que o mundo tem vindo a se tornar. Nunca tive exatamente de ensinar alguém. Orientei uns cursos breves a muito custo e tento explicar umas clarividências ao cão que tenho há algumas semanas. Sinto-me sempre mais afetivo do que efetivo na passagem do testemunho. Quero muito que o Freud, meu cão, entenda que estabeleço regras para que tenhamos uma vida melhor, mas não suporto a tristeza dele quando lhe ralho ou o fecho por meia hora na marquise. Sei perfeitamente que não tenho pedagogia, não estudei didática, não sou senão um tipo intuitivo e atabalhoado.
Mas sei, e disso não tenho dúvida, que há quem saiba transmitir conhecimento, e transmitir conhecimentos é como criar de novo aquele que os recebe. Os alunos nascem diante dos educadores, uma vez e outra vez. Surgem de dentro de si mesmos a partir do entusiasmo e das palavras dos professores que os transformam em melhores versões. Quantas vezes me senti outro depois de uma aula brilhante? Punha-me a caminho de casa como se tivesse crescido um palmo inteiro durante 50 minutos, como se fosse muito mais gente, cheio de orgulho, comovido por haver tantos assuntos incríveis para se discutir e por merecer que alguém os discutisse comigo. Houve um dia numa aula de história, no 7º ano, em que falávamos das estátuas da Roma Antiga. Respondi à professora, uma gorduchinha toda contente, que me deixava contente também, que eram os olhos que induziam a sensação de vida às figuras de pedra. A senhora regozijou, disse que eu estava muito certo. Iluminei-me todo, não por ter sido mais rápido a descortinar aquela solução, mas porque tínhamos visto imagens das estátuas mais deslumbrantes do mundo e eu estava esmagado de beleza. Quando me elogiou a resposta, minha professora contente apenas me premiou a maravilha que era, na verdade, a capacidade de induzir maravilha que ela própria tinha. Estávamos naquela sala de aula, ao menos nós os dois, felizes, profundamente felizes. Talvez essas coisas só tenham uma importância nostálgica do tempo da meninice, mas é verdade que quando estive em Florença me doíam os olhos diante das estátuas que eu vira em reproduções no 7º ano da escola. E o meu coração galopava, como se tivesse a cumprir uma sedução antiga, um amor que começara muito antigamente, se não inteiramente criado por uma professora, sem dúvida que potenciado e acarinhado por uma professora. Todo o amor que nos oferecem ou potenciam é a mais preciosa dádiva possível. Dá-me isto agora, porque me ando a convencer de que temos um governo que odeia o seu próprio povo. E porque me parece que perseguir e tomar os professores como má gente, ou os educadores, né, é destruir a nossa própria casa. Os professores são extensões óbvias dos pais, são encarregados pela educação de algum miúdo, e massacrá-los é como pedir que não sejam capazes de cuidar da maravilha que é a meninice, a infância dos nossos miúdos, que é pior do que nos arrancarem telhas da casa, é pior do que perder a casa, é pior do que comer apenas sopa todos os dias. Estragar os nossos miúdos é o fim do mundo. Estragar os professores e as escolas, que são fundamentais para melhorarem os nossos miúdos, é o fim do mundo. Nas escolas reside a esperança de que um dia o mundo seja um condomínio de gente bem formada, apaziguada com a sua condição mortal, mas esforçada para se transcender no alcance da felicidade. E a felicidade, disso já sabemos, não é individual. Ela é obrigatoriamente uma conquista para um coletivo, porque sozinhos por natureza andam os destituídos de afeto. As escolas não podem ser transformadas em lugares de guerra. Os professores ou educadores não podem ser reduzidos a burocratas e não são elásticos. Não é indiferente ensinar 20 ou 30 pessoas ao mesmo tempo. Os alunos não podem abdicar da maravilha nem do entusiasmo do conhecimento. E um país que forma seus cidadãos e depois os exporta sem piedade e por qualquer preço é um país que enlouqueceu. Um país que não se ocupa com a delicada tarefa de educar não serve para nada. Está a suicidar-se, odeia e odeia-se. E eu diria que não só das escolas, mas de todos os lugares onde a educação está presente, né? Nós somos todos educadores quando lidamos e transmitimos coisas para crianças e adolescentes, né? Quando a gente olha o outro como alguém que está em construção, né? E que é capaz de se transformar e que é capaz de construir novas coisas. Então, eu queria com esse texto agradecer a participação de vocês, espero que tenha podido contribuir um pouquinho para essa discussão, para essa conversa. Foi um prazer enorme conhecer vocês assim de longe, na tela, em silêncio, mas está valendo. Muito obrigada pela participação e espero que vocês tenham podido aproveitar um pouquinho. Muito obrigada. Eu agradeço, muito bom. Que bom. Quem que falou? Tati? Foi Tati? Maristela.
Ah, Maristela, desculpa. Excelente. São muito quadradinhos. Obrigada. Foi um conteúdo muito bom para todos nós. Eu, enquanto técnica, foi gratificante mesmo participar. Legal, Cássia. Acho que esses materiais, né, o que for possível compartilhar, eu acho que dá para vocês reproduzirem, pensarem, planejarem encontros com as equipes, enfim, discutir um pouco isso. Acho que pode ser muito interessante, né? Exatamente. E vocês traduzirem também de alguma maneira para a linguagem, para a realidade que vocês vivem, cada um desses aspectos, assim, porque cada equipe tem uma necessidade diferente, né? Sim, Pessoal, sim. Eu ficaria muito grata em receber o material. Tá, eu coloquei aqui no chat um grupo que a gente tem das oficinas, então todas as oficinas vão ser compartilhadas lá. Claro que a gente manda os e-mails também, mas é um canal mais fácil para a gente compartilhar, para tirar dúvidas e para dar as informações das próximas oficinas. Algo muito importante, né? A gente está dando certificado das oficinas. Para isso, a gente precisa de uma declaração a próprio punho de vocês, com a data de hoje, o horário. Eu também vou colocar um modelinho lá no grupo, tá? Então, para quem não entrou ainda, se quiser entrar no grupo, tá aqui. Eu vou pôr aqui de novo. E também tem o link da avaliação, que é muito importante para a gente, que vocês avaliem, né, o trabalho do Instituto, né, como é que foi a condução da Cris, para que a gente possa sempre estar melhorando aí, né, o trabalho com vocês. E é muito importante, né, a participação de todas, todos e todes. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Cris, mais uma vez por contribuir, por trazer tantas contribuições aí, né, de forma tão didática, né, e enfim, agradeço aí todo mundo que Obrigada pelo convite, Tati. Super bom te ouvir mais uma vez, sempre. Obrigada pela participação. Vai. E acho que você traz, né, aspectos muito importantes, assim, da regra e rotina. Acho que é um elemento muito central, né, do acolhimento, né. Acho que tem muito mais do que organização, né. Quantas coisas ali se expressam. Acho que foi muito legal te escutar e compartilhar, né, as experiências que surgiram. Legal. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Quem quiser abrir aí o microfone e falar um tchauzinho coletivo. Não esqueçam de preencher a avaliação, tá, gente? Isso. Peguem o link aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada.